Boa noite, pessoal. Então, nossa programação de hoje. Como eu disse ontem, né, nós vamos fazer a correção do exercício, né, hoje. Né, vou gravar o vídeo da correção com as telas explicando exatamente o que cada uma das questões era de fato, tá? E quem me entregou até as 19 horas automaticamente tem um ponto já de conceito na sua média, tá bom? Então nós vamos fazer a correção e depois disso já vai ter um material disponível, tanto da correção, que é o gabarito, quanto ao vídeo, quanto as instruções da aula também, e o material que a gente vai trabalhar hoje, que é duas legislações muito importantes para nós na área contábil, tá? E até para a gente dar sequência à nossa aula da semana que vem, que é onde nós vamos começar a praticar a ITG 1000 e a CPC 26. Então, hoje nós vamos fazer a correção e depois vocês vão fazer uma leitura da ITG 1000 e da CPC 26 e fazendo as suas ponderações, né? Mas aí você vai fazer as ponderações no seu caderno, no seu material, para que você tenha isso com você depois. Para que a hora que a gente estiver falando, a gente estiver estudando os lançamentos contábeis, montando uma estrutura de DRE, vocês entendam e realmente tenham a concepção do que a gente está falando, tá bom? Muito bem. Então vamos lá para a correção do exercício aqui. O exercício o número 1, que está lá para vocês, ele questiona o seguinte, que toda conta de passivo será uma conta, ela é debitada pelo seu aumento e creditada pela sua diminuição? Será que é? Não, porque na verdade a gente entende o seguinte, que conta que é debitada pelo seu aumento e creditada pela sua diminuição são as contas do ativo, que são as aplicações de recursos, né? Todas as vezes em que eu debito um ativo, é porque eu estou aumentando ele, credito um passivo e estou diminuindo. Então, na verdade, quando a gente tem a resposta correta para esse número 1, é creditada pelo aumento e debitada pela diminuição, né, quando diminui. Então, na verdade, isso aconteceu por quê? Porque todas as vezes que eu faço, por exemplo, uma provisão de um reconhecimento de uma despesa que está lá em salários ordenados, por exemplo, você está provisionando a folha referente à competência de março de 2020. Você tem lá no recibo de holerite do colaborador, salário de empregado. Então, automaticamente você reconhece isso como uma provisão, uma obrigação para a empresa recolher, que é um passivo, recolher não, apagar, né, que é um passivo, e reconhece a despesa. Se no mesmo recibo de holerite tem uma hora extra, o que aconteceu? Essa hora extra não está somando o salário do empregado? Então, eu também tenho que provisionar, ou seja, reconhecer isso como uma despesa e automaticamente aumentar a obrigação passivo. Então, isso significou que todas as vezes que eu credito uma obrigação que é um passivo, eu aumento a minha obrigação. E se eu estou pagando, eu estou debitando. E se eu estou debitando, logo eu estou diminuindo a minha obrigação, diminuindo o meu passivo. Tá bem? Então, esse alternativo número 1 era que nós disséssemos isso. A número 2 nos questiona o seguinte: quando a empresa apura resultado, para que se tenha lucro, deve-se ter natureza de conta credora ou devedora? Explique o porquê. Credora. Isso acontece porque toda receita, como a gente já disse em aula, ela aumenta ativo. De que forma que ela aumenta ativo, Lu? Ou seja, se eu fiz uma venda que ela foi à vista, eu vou creditar a receita e vou aumentar o caixa da empresa ou aumentar a conta banco caso o cliente fez um pagamento no banco ou transferiu a conta para o banco, né? E uma receita a prazo, mesmo que ela seja a prazo, ela vai aumentar um ativo também. De que forma? Aumentando o direito de receber. Tá? Então, por isso que toda receita, independente se ela for à vista, aumentando o caixa, ou a prazo, aumentando o direito a receber, ela é uma conta credora. Tudo bem? E automaticamente isso acontece por quê? Porque ela aumenta patrimônio. Aumentar patrimônio é a mesma coisa que a empresa está tendo lucro. E aí, o terceiro questionamento diz o seguinte: o plano de contas para a contabilidade ele é indispensável, é claro, né? Sem plano de contas, não se tem padrão. E nem uma estrutura patrimonial também vai existir. Isso porque, a gente já disse em sala de aula, o plano de contas é como se fosse arrumar a minha casa.
José Carlos Marion, ele tem o conceito bem tranquilo, como a gente já disse em sala de aula. Os princípios é o alicerce, os postulados são os alicerces da minha casa, os princípios a parede e a convenção ela é o telhado. E aí para eu entrar para dentro da minha casa, para eu morar, eu preciso de quê? De móveis. Eu não preciso do móvel melhor, mas aquele que me atenda às minhas necessidades. E o plano de conta é exatamente isso. Ele tem que atender às necessidades da empresa. Por isso ele é indispensável. Sem plano de contas não existe conta. Sem conta não existe o método das partidas dobradas, que é o primeiro princípio para que se exista contabilidade, né? Então esse é o conceito. Tanto que eu trouxe algumas figurinhas aqui para a gente refletir. A número 4, ela não fala o seguinte para a gente: indique o grupo a que pertence as contas patrimoniais. Ou seja, aqui se você tivesse olhado lá no plano de contas que eu disponibilizei para vocês em PDF, tanto que ele vai ser o plano de contas que a gente vai trabalhar mesmo de fato, da agora para frente, para que a hora que a gente chegue na contabilidade comercial, nós não temos dificuldade em fazer lançamento contábil, reconhecer as operações comerciais, etc. e tal. Além dos tributos e encargos que incidem sobre uma compra ou sobre uma venda de mercadorias. Mas muito bem. A conta caixa que estava aqui, eu já deixei como exemplo, ela pertence a que grupo? Ativo, né? E o ativo circulante disponível. E o saldo dessa conta, naturalmente, ela vai ser devedor, que é débito, né? Letra Dzinha. Aí, segundo, o capital social subscrito que os sócios investiram na empresa, ele é passivo não circulante e que pertence ao subgrupo lá, PL, e o saldo precisa ser credor, porque é uma conta de passivo, uma conta de obrigação. A conta de marcas e patentes, né? Marcas e patentes, no antigo plano de contas, ela não era considerada como intangível. Com a nova estrutura do plano de contas, da ITG 1000, das novas legislações, isso passou a ser um intangível e automaticamente um ativo não circulante. E o saldo dessa conta no nosso balanço, no nosso balancete, ela precisa ser saldo devedor. Por quê? Porque pertence ao nosso grupo dos nossos ativos, né? A conta de estoque de mercadorias, ou seja, é aquele estoque que realmente sobrou no final de um exercício, no final de um período, ou final de um semestre, final de um trimestre. Ele pertence, então, ao grupo dos ativos circulantes, porque é um ativo da empresa, tanto é que o estoque final de mercadoria, aquele que sobra, ele sai do custo. Se ele sai do custo, ele sai do CMV. Logo saindo do CMV, ele torna um ativo para a empresa. Por isso que é circulante, porque o principal ativo circulante que uma empresa possui é até mesmo o seu próprio estoque. E está no grupo de estoque. E se está no ativo, o saldo naturalmente precisa ser devedor. Né? Prejuízos acumulados. Prejuízos acumulados é uma conta contábil que está lá no PL. Se está lá no PL, porque diminui patrimônio. Diminuindo o patrimônio, ela é uma conta que nós denominamos para contabilidade conta inversa, ou seja, uma conta retificadora de grupo ou redutora, né? Tanto é que fala que ele é passivo não circulante, está no PL e o seu saldo, naturalmente, ele é devedor, justamente porque ele é uma conta inversa ao PL. Se PL, que é capital, credita, qual é o inverso? Debita, que o saldo, naturalmente, vai ser devedor. A mesma situação está para o capital integralizar. Capital integralizar é aquele capital que onde foi descrito no contrato social, por exemplo. A empresa foi constituída, os sócios vão integralizar 50% do capital, o restante 50% vai ficar para daqui 90 dias. Mas automaticamente aconteceu o fato contábil. O contrato social foi registrado na junta comercial. Então eu devo contabilizar esse capital a integralizar, ou seja, provisionar ele, lá no passivo não circulante, lá no PL, como também uma conta inversa de grupo, porque ela não é, o patrimônio ainda não entrou na empresa, ainda vai entrar. Então, por isso, ele tem saldo também devedor, porque ele pertence ao grupo das contas redutoras ou contas retificadoras. Duplicatas a receber. Duplicatas a receber é um título, é um direito. Se é um direito, é ativo circulante.
que naturalmente está no grupo de direitos, créditos. E o seu saldo, se está na conta de ativo, o seu saldo, naturalmente, ele é devedor. Banco conta movimento. Banco conta movimento, naturalmente, é o saldo em conta. Seu saldo em conta é ativo circulante, é disponível, porque a empresa possui naquele momento. Ela pode sacar o dinheiro e levar esse dinheiro para o caixa, né? E o seu saldo devedor. Um fornecedor a pagar. Ele está no passivo circulante, né? Está no grupo de fornecedores e está com uma conta de passivo. No seu saldo precisa ser credor, porque é uma obrigação, né? Muito bem. Agora, número 5. O número 5 era para que nós interpretássemos essas operações desse CNPJ na competência 8 de 2018, onde ela teve capital, veículo, salário, impostos, fornecedor, duplicata, saldo em conta, dinheiro em caixa, adiantamento de fornecedor, estoque de mercadorias, ICMS a recuperar e INSS. Então, o que nós tínhamos que fazer? Fazer uma análise. Se essa conta de capital subscrito do sócio, ela é uma origem, aplicação, positiva ou negativa? Ou seja, qual a interpretação que eu preciso ter neste momento? Toda origem de recursos, ela é negativo crédito. Por quê? Porque pertence ao grupo dos passivos. Enquanto que toda aplicação, ela é ativo. Logo, sendo ativo, ela precisa ter saldo devedor positivo, porque é da empresa, é patrimônio, né? Então, quando eu digo a conta contábil, capital subscrito dos sócios, ela é passivo ou ativo? É passivo, origem. Logo, se ela é uma origem, ela é negativo. Por isso eu marquei aqui no quadradinho de origem e negativo crédito. Porque crédito, aqui nós estamos dizendo que naturalmente é o grupo dos ativos. E automaticamente, perdão, aqui negativo é o grupo dos passivos. E aqui no débito é o grupo dos ativos. Perfeito. Quando a gente analisa veículo da empresa é obrigação? Não. Logo, não sendo obrigação, não é origem, é uma aplicação. Sendo aplicação, é ativo. Ativo, positivo. Por isso do quadrinho positivo. Salários a pagar. O salário dos seus colaboradores de sua empresa. É ativo? Não. É uma obrigação que eu tenho que pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Logo, se é obrigação, é passivo. Passivo é origem. Se é origem, é negativo, crédito. Passivo, certo? Impostos a recolher. Impostos a recolher é quando você retém de alguém, de um terceiro, e pega essa obrigação para você. Que é o ICMS, que é o PIS, que é uma COFINS, que é o INSS, que é o FGTS. Né? Então, você está tomando isso como obrigação para você pagar. Se é obrigação, é origem. Se é origem, crédito, passivo. Fornecedores a pagar. Você comprou mercadorias, você não tinha o dinheiro, então você não tirou o dinheiro do teu caixa, nem do teu banco. Automaticamente origina uma obrigação de você pagar depois. Obrigação de pagar depois, origem. Origem, crédito, passivo, obrigação. Duplicatas a receber. Duplicatas a receber, você efetuou uma venda a prazo para o seu cliente. Se você vendeu a prazo para o seu cliente, te gerou um direito de receber depois. Direito de receber depois é aplicação, é ativo, é positivo. Saldo em conta corrente, você tem dinheiro na sua conta PJ. Se você tem dinheiro na sua conta PJ, é aplicação, é positivo, é um ativo. Agora, você tem dinheiro em caixa. Se você tem dinheiro em caixa, é ativo, é aplicação, é débito, é positivo. Agora, o que pode ter gerado dúvida para nós? Adiantamento de fornecedor, né? Tanto que eu até coloquei aqui, ó. Qual é a interpretação que eu tenho que chegar? Pergunta que nós devemos fazer: adiantamento de quem? Adiantamento de quem, quando eu tenho a preposição de quem,
Ou seja, você pegou de alguém. Logo, se você pegou de alguém, você deve. Se você deve, é obrigação. Sendo obrigação, é passivo. Se é passivo, então é origem. E é negativo, é passivo, é crédito. Agora, se, por exemplo, ao lugar dessa letra D tivesse adiantamento a fornecedor, aí a situação muda. Por quê? Porque a pergunta que eu vou me fazer agora é: adiantamento a quem? Ou seja, a tua empresa emprestou a alguém. Se ela emprestou a alguém, é porque ela está gerando um direito para ela, dela receber depois. Se é direito de receber depois, é ativo. Aí seria o contrário, não seria? Seria, nesse caso, se tivesse a letra A aqui no lugar do D, seria uma aplicação positiva, certo? Estoque de mercadorias que sobrou na empresa, no final de um período, não é custo, não é despesa, então. Se não é custo, não é despesa, é aplicação, é positivo, é um ativo, certo? O ICMS a recuperar. A nomenclatura a recuperar gera crédito, gera direito. Existem 3 nomenclaturas muito importantes que a gente já precisa ir entendendo elas. Primeiro, a gente já conhece, que é o a receber, que me gera direito de receber depois. Segundo, a recuperar, é porque eu me dei o benefício, na verdade, ou seja, a Receita, o Estado, a Receita Federal, te permitiu, de acordo ao princípio da não cumulatividade, um direito. Um direito porque você já pagou por algum imposto, então você tem o direito de recuperar ele de volta. Direito de recuperar de volta é aplicação, é positivo, né? É ativo, tá? Diferente de eu dizer INSS é recolher. Então, não é direito, você tem obrigação de recolher. Você reteve do seu funcionário e agora você tomou isso como obrigação para você pagar, né? Até o dia 20 do mês subsequente, fechamento da competência. Se é obrigação, é origem, é passivo, é crédito, é negativo, tá bem? E aí, diante de tudo isso, qual agora a próxima interpretação que a gente faria? Para responder, inclusive, o número 6, para dizer se a sua situação líquida patrimonial dessa empresa ela é positiva, ela é passiva descoberto ou é nula. Quando a gente joga no quadradinho os valores que está descrito aqui em cima, separando, porque a gente já definiu o que é passivo, o que é origem, aplicação, o que é débito aqui. Se eu vier aqui jogar exatamente os mesmos valores, eu vou conseguir encontrar o seguinte: origem e negativa é a mesma coisa. Tanto é que quando eu joguei aqui, ó, total das minhas origens, 33.480. Total dos meus créditos, o meu passivo, né? 33.480. Realmente bateu, então tá correto, porque origem é a mesma coisa que negativo, crédito, passivo. Enquanto que aplicação é a mesma coisa que positivo débito, porque representa os nossos ativos na empresa. Quando eu joguei e fiz a somatória, deu 32.170, tanto na aplicação quanto em positivo, então tá correto a minha conta, né? Ok? Sendo assim, então o que acontece? Qual a percepção que a gente acaba gerando com isso? Né? Que toda origem é obrigação, sendo assim um crédito negativo, pois vai diminuir meu PL depois. E toda aplicação é ativo, sendo assim é débito, é positivo, por quê? Vai aumentar o meu patrimônio, certo? E aí quando a gente pega ativo, né, que são as minhas aplicações, menos as minhas origens, eu vou encontrar a situação líquida patrimonial. Ou, se eu tivesse pego débito menos o crédito, vou encontrar a mesma equação fundamental, a mesma situação patrimonial se eu pegasse a aplicação menos origem, que é a mesma coisa que pegar ativo menos passivo. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai descobrir que o ativo está menor que o passivo. Tanto é que a gente já percebeu. Aplicação, 32.170. Origem, 33.480. Né? Ou seja, os meus ativos e aplicações estão menor que as minhas origens. Então, significa que eu estou com um passivo a descoberto. E na teoria contábil,
Passivo a descoberto, ela significa que eu não tenho ativos suficientes para cobrir as minhas obrigações. Logo, a tua empresa está com o quê? Prejuízo, certo? E aí nós responderíamos então a número 6, que diz que é passivo a descoberto. E aí, para finalizar todo o exercício, eu pedi para que vocês montassem um balanço patrimonial dessa situação. Com isso, eu fiz aqui na planilha no Excel aqui, fazendo o seguinte. Aqui nessa planilha que está disposta para vocês lá no material, é a mesma que já está anexada como imagem ali no exercício. Eu trouxe todos os relatórios, somei aqui total de origem, total de aplicação, um menos o outro, dei uma situação líquida patrimonial menos 1.310, significa que eu estou realmente com passivo a descoberto ou um prejuízo de 1.310 nessa equação. Quando eu pedi para vocês montarem o balanço, eu poderia montar ele de forma sintética, apenas com a conta por ordem de liquidez para ativos e ordem de exigibilidade para passivos, certo? Mas o que é mais importante a gente perceber? Porque a gente vai começar a fazer isso a partir da semana que vem. Pegar o plano de contas, eu vou montar a estrutura patrimonial, eu vou verificar qual é a conta que, por exemplo, pertence ao ativo aqui que deveria ser em primeiro lugar. Quando eu vim aqui e olhei para quem? Saldo em conta, caixa. Então, saldo em conta no caixa está aqui. Então, eu vim cá e já disse que meu saldo em conta de caixa, 1.950. Perfeito. Grau de liquidez, porque a primeira conta contábil. Segunda, banco. Eu não tenho saldo em banco, aqui ó, saldo em conta corrente de 3.900. Pelo grau de liquidez, fui lá e disse, tenho 3.900. Próximo momento, quando eu digo que tenho cliente a receber, por exemplo, cliente a receber, duplicata a receber de 4.800. Automaticamente, 4.800 veio aqui, porque essa duplicata eu posso receber em dinheiro vivo que vai para o caixa ou receber depósito em banco ou transferência. Próximo grau de liquidez, o próprio ICMS a recuperar. Por quê? Porque ele é um direito. Esse direito eu vou recuperar depois, é um crédito, que está no grupo de impostos a recuperar, inclusive. Depois, dando sequência, para finalizar o ativo circulante aqui, os estoques, 2.500. Então, de estoque, nós tínhamos 2.500. Beleza, veio aqui. Finalizei todo o meu ativo circulante. E aí, para finalizar, no ativo, a conta de veículos, porque tem um veículo da empresa aqui de 18.500, está no ativo não circulante, imobilizado, no grupo de veículos, 18.500, certo? Qual a outra percepção que eu preciso ter neste momento? Que a partir da semana que vem, a hora que nós lermos a ITG 1000, a CPC 26, nós vamos começar a estruturar um balanço patrimonial. Que aí a gente vai começar a dizer qual o valor total do ativo circulante, qual o valor do disponível, qual o valor do realizável a longo prazo, qual o valor do grupo de ativo não circulante. É onde a gente tem que começar a perceber toda a estrutura hierárquica. Ou seja, se eu tivesse perguntado qual o valor do ativo circulante, é só nós pegarmos o grupo que tem 1.1. Ou seja, quem tem 1.1? Todas essas contas que estão aqui. Isso tudo é ativo circulante, né? Se eu tivesse dito qual o valor total do ativo disponível, é tudo que está como 1.1.1, ou seja, disponível é somente aqui. Para baixo já não é ativo circulante disponível. Então, essa percepção a gente vai precisar começar a ter a partir de agora. Então, utilizando do plano de contas, né, e utilizando de estruturas patrimoniais, tá? Outra coisa importante, passivo, né? Quando a gente vai lá para o grupo dos passivos, né? Para o grupo dos passivos, a gente vai olhar a questão por ordem de exigibilidade, né? E aí o grau de exigibilidade, a gente vai olhar quem eu pago em primeiro lugar. Quem eu pago em primeiro lugar nesse momento aí? Ou seja, pela nossa estrutura patrimonial, a gente vai perceber que, em primeiro lugar, eu vou pagar os meus fornecedores, né? Ou seja, trazendo também pela estrutura patrimonial, eu pego o grupo de fornecedor, que está aqui,
e jogo o meu valor. Trouxe meus fornecedores. Aqui. Quando vou olhar para as próximas contas, eu vou encontrar que eu tenho ordenados salários a pagar. Então, é uma obrigação social trabalhista, folha de pagamento. Venho, trago a obrigação. Posteriormente, encargos sociais. Trago o encargo social que é o INSS, trago ele para cá. Automaticamente, a hora que a gente já vem marcar e olha para mais uma vez. Qual o próximo? Os impostos. Esses impostos aqui, é o que eu trouxe ali. Cadê ele aqui? Impostos a recolher de 830. Eles podem ser impostos que vão ser recolhidos mediante DARF, mediante DARE, mediante uma DUAM. O que é uma DARF? Documento de Arrecadação da Receita Federal, né? Então, a gente vem e traz essa obrigação para cá. E, por último, adiantamento de fornecedor. Nós vamos perceber que essa conta ela ainda não está cadastrada no plano de contas. Mas, naturalmente, eu poderia ir lá e criar um subgrupo, dentro do grupo do passivo circulante, né? Se eu terminei 2.15 obrigações tributárias, eu posso criar um 2.16 outros exigíveis a curto prazo, né? E dentro dos exigíveis a curto prazo, eu crio adiantamento de fornecedores, perfeito? E, por fim, o capital que os sócios subscreveram na empresa, integralizaram. Ou seja, é PL, capital social, que é o capital que os sócios investiram. Trago ele para cá. E aí eu já deixei aqui, na estrutura patrimonial, que dentro de PL, aqui dentro do PL, vai ter o quê? Lucros e prejuízos. Lucros, quando houver, vai creditar, vai aumentar o meu patrimônio. Enquanto que prejuízo, sinalzinho de negativo, porque é uma conta inversa. Logo, uma conta inversa, tanto que o resultado já deu aqui, menos 1.310, já trouxe até, inclusive, ele para cá, 1.310. Por quê? Quando eu puxar o meu balanço patrimonial, ele vai fechar. O meu ativo, 32.170, e o meu passivo, 32.170. Por quê? Logo, dando prejuízo, para fechar balanço, eu tenho que diminuir o valor do meu patrimônio, que são as minhas obrigações. Se ela estava em 33.480, eu tenho que diminuir 1.310. E quando eu faço isso, porque eu estou diminuindo o patrimônio. Diminuindo o patrimônio, prejuízo, automaticamente, é o que está dando na nossa empresa. Então, aí finalizaria o exercício de vocês. Então, é isso que a gente precisava ter feito no exercício. Essa é a nossa correção, para que vocês tenham esse vídeo gravado e possam visualizar em outros momentos, tirar dúvidas. E aí tá anexado também no material de vocês lá na plataforma. Deixa eu abrir a plataforma aqui para vocês. Essa plataforma já está tanto lá no Silab, né, quanto lá no Google Classroom. Lá no Silab está aqui, deixa ele abrir. Está um pouco lento a máquina aqui, mas vamos lá. Aqui no Silab, mais um pouquinho, tá abrindo. Muita coisa aberta, porque as coisas estão muito pesadas, aí vai demorando um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Então, lá no Silab eu já deixei esses materiais, né? O gabarito, né? O gabarito do exercício, que eu vou deixar, né? Que é a correção. A leitura da legislação da ITG 1000 e CPC 26, que é para a gente ver, e as instruções da aula. E daqui a pouco eu já posto esse vídeo aqui também para que vocês tenham ele para visualizar e ter ele em outro momento para que vocês consigam entender o que a gente disse. E lá no Google Classroom também já está postado, né, para que vocês façam e executam aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, hoje vai estar lá. Quando a gente abre lá em atividades, já vai estar disposto também para vocês aqui materiais da aula. O Cinedo, quando eu venho, clico aqui, vocês vão ter isso lá. Aqui já vai estar todas as instruções, toda a atividade corrigida, essa planilha que eu mostrei para você, a CPC 26, a ITG 1000, as instruções da aula, tá? E automaticamente também, como toda aula vocês já sabem, já vai estar a chamada também lá disponível para você responder o presente aqui, 14/4. Daqui a pouco já vai estar disponível para vocês fazerem isso,
tá? Então, hoje, na verdade, o que vocês precisarão fazer é só visualizar o vídeo, entender as dúvidas e qualquer coisa que precisar tirar de dúvida pode me chamar, porque eu vou estar disponível. E ler o material, que é o material da ITG 1000, que é esse material que a gente disponibilizou, e a CPC 26. Isso para quê? Para que na próxima aula da semana que vem, que é no dia 20 de abril, a gente dê continuidade às nossas atividades práticas, tá? Então, por hoje é isso. Obrigado e qualquer coisa que vocês precisarem pode estar me chamando, tá? Bom trabalho para vocês.